Me chamaram de coitada, bem no meio da feira. Era um sábado quente. O chão de terra batida fervia sob as sandálias, e o cheiro de farinha, rapadura e café fresco misturava-se ao bafo do gado que alguém havia trazido para vender. Uma voz atravessou a roda de mulheres que cabulavam, e logo o rótulo chegou até mim, leve como uma afronta. Coitada, olha lá, só tem um casebre e uma vaca. Senti o calor subir, não de vergonha só, mas de um lugar profundo que doía e acendia ao mesmo tempo. Não era só o que disseram. Era o tom. A surpresa, como se minha vida tivesse sido reduzida à pena. Eu tinha 67 anos quando perdi Delmiro. 20 e tantos anos divididos com um homem que sabia do meu jeito de rezar baixinho antes de dormir, e das histórias que eu contava para as galinhas, quando o medo apertava. A morte dele deixou um silêncio pesado, umas coisas velhas empilhadas, e um monte de pequenos trastes que pareciam dizer: acabou. No cartório, quando o tabelião leu o que restava para mim, as palavras pareciam distantes. O testamento dizia: o casebre para Teresa, as dívidas a serem quitadas, e uma vaca que estava mais para esqueleto do que para companhia. O resto foram assinaturas, e as assinaturas eram dos meus filhos. Reginaldo e Fátima, meus filhos. Sempre pensei que, se alguma coisa acontecesse, eles cuidariam de mim. Não porque eu esperasse luxo, mas porque sangue é uma promessa de cuidado. Eles vieram, se comportaram com a educação de sempre, apertaram minha mão, falaram as palavras certas. Saíram do cartório com passos firmes e olhares que não voltaram para mim. Não sei se foi pressa ou costume, mas senti um corte. A casa que eu imaginei ter por companhia ficou muito menor naquele dia. Voltei para o casebre com a sensação de carregar menos do que quando saíra de manhã. No meu bolso, só a carteira com 83 reais que eu levara por precaução. Nem sabia quando ia precisar. A casa cheirava a mofo e a lembrança. No curral, um mugido rouco cortou o silêncio. Teimosa estava lá, encurvada, olhos fundos, ruminando o pouco que havia. Sempre foi teimosa. O nome surgiu de quando ela derrubou a cerca e se enfiou no milharal. Teimosa nos olhos e na boca. Eu ri de mim mesma quando a vi. Ri e chorei. Sentei na calçada com ela ao lado e passei a mão na cabeça dela. O pelo era áspero, mas quente, como se guardasse o sol de todo o dia. Na feira, ouviram o rótulo. Alguns riram. Outros desviaram o olhar, como se o destino tivesse nos entregue um espetáculo gratuito. Uma das mulheres que vendia galinhas falou alto. Pobrezinha sem ter onde cair morta. Um homem lá perto pegou o chapéu e riu com a boca cheia de dentes. Eu poderia ter saído correndo, podia ter chamado pelo meu filho, podia ter feito qualquer coisa que justificasse a minha dor. Mas sentei e esperei. Era como se naquele momento algo dentro de mim decidisse que não me embaraçaria com o rótulo alheio. Não por orgulho, mas por princípio. Se a minha história fosse contada por outros, que fosse verdade completa, não só o pedaço que enfeitava a roda. Voltei para o casebre e fui direto para a velha arca que ficava no quarto. Era lá que guardávamos os papéis de família, as cartas que Delmiro trazia da cidade, as fotos da juventude. Entre as tralhas, encontrei uma folha de papel com a letra dele. Não era testamento nem cobrança. Era uma carta. As palavras pulavam no papel com a grafia firme que eu tanto gostava. Conselhos, pedidos de perdão por pequenas faltas, lembranças de quando plantáramos mandioca juntos. A última linha dizia algo que me fez apertar o papel até notar as linhas brancas. Cuida da teimosa, minha doce Teresa. O resto a gente ajeita como dá. Não sei porquê, mas nasci com um fogo que me vinha de dentro. Às vezes ele era bom para acender lamparinas, às vezes era coisa que queimava as mãos quando eu tentava segurar. Naquela tarde, peguei a carta, olhei para a teimosa e, sem pensar muito, levei o papel até o pequeno fogareiro. As chamas lamberam as palavras e, enquanto o cheiro de papel queimado subia, senti que aquele fogo levava a algo mais. A ideia de que eu precisava de permissão para seguir. Ao ver a letra de Delmiro queimar, uma liberdade estranha me encheu. Não era esquecimento. Era rearranjar a vida com as mãos, do jeito que eu podia. No mesmo dia, apareceu um homem com caderno preto e um jeito de quem já havia lido muitos rostos. Se chamava Erivaldo e se dizia representante de uma financeira. Veio com passos precisos e falou em tom baixo, mas claro. Havia débitos, juros, contas que precisavam de atenção. Disseram que Delmiro deixara dívidas.
Eu sabia de algumas promessas que ele fizera, de umas contas que às vezes atrasávamos. Erivaldo olhou para a teimosa, avaliou o futuro e colocou as coisas nas palavras frias que eu conhecia. Se não se resolvia, havia risco de perda. Meu coração bateu com força, mas a palavra que mais me doeu não foi a ameaça. Foi o olhar de simpatia condescendente que ele me lançou, como quem olha para um inventário de coisa velha. "O senhor pode dar um jeitinho", disse Reginaldo quando voltou. Dizia com aquele tom de quem resolve problema, mas o problema era a minha presença ali. Reginaldo sempre teve pressa, usou sempre o mesmo artigo do pensamento. Solução rápida. Fátima. Fátima ficou mais quieta. Não sei se pensava em como dividir o que havia, em como rearrumar a vida dela. Sei que tinha o cuidado de parecer preocupada com a aparência de tudo. Eles falaram de vender teimosa, de arrumar comprador para o casebre, de resolver o que fosse. Eu escutei. Olhei o caderno da financeira e o caderno da minha vida. Havia um risco real ali, sim, mas havia também uma vontade que se fez maior do que a dor. A vontade de provar que podia. Não tenho vergonha de dizer, nunca fui de estudar muito. Aprendi a ler e a assinar, cozinhar como uma senhora de roça, costurar, cuidar das galinhas, e as contas. As contas eu anotava num caderno qualquer quando era preciso. Quando era moça, Delmiro me ensinou o valor de contar as contas. Guardávamos os centavos como quem guarda segredo de família. Por isso, quando me radiou a ideia de que eu ia fazer algo com teimosa, sabia que não seria fácil, mas sabia também que tinha técnica onde outros não olhavam. Mão firme, paciência e cuidado. Comecei a escrever num caderninho velho que achei no baú. O caderno que se tornaria minha evidência, meu testemunho e, quem sabe, meu instrumento de defesa. A primeira vez que tentei ordenhar foi uma madrugada em que a lua não aparecia e os grilos tocavam fundo. Cheguei perto de Teimosa com medo de assustá-la, porque ela estava magra e doente, e o mugido era um gemido. Tentei imitar o gesto que dei quando vi um vizinho ordenhando uma vaca pela primeira vez. Postura, mão firme, calma. Um fio de leite fino escorreu entre meus dedos e queimou a minha alma de alívio. Segurei aquele fio como se segurasse o fio da própria vida. Levei a mão à boca e provei. Era leite simples, não mais que isso, mas havia salvação naquela textura. Pensei no que minha mãe costumava dizer: trabalho gira. E foi assim, com essa crença no corpo, que eu me coloquei a aprender. As primeiras tentativas de fazer queijo foram desastre. Cozinhas não têm vergonha, e o queijo que fiz apodreceu na panela na primeira noite. O segundo endureceu demais e as moscas pareciam rir na janela. Aprendi lendo folhetos que um técnico da prefeitura deixou. Peguei conselhos no terreiro com as mulheres da vizinhança. Assisti a um rapaz da cidade que já fazia requeijão corrigir o ponto com um olhar de quem conhece o queijo como a palma da mão. Errei. Corrigi. Apaguei, reissei. E no meio dos erros, apareceram pequenas conquistas. Um queijo que não rachou, um requeijão que não talhou e uma doce que até o Neide, o dono do mercadinho, decidiu provar. Neide era prático. Tinha um mercadinho onde todo mundo passava, deixava encomendas e pegava fiado em dia de aperto. O primeiro dia que levei uma bandejinha com um pedaço de queijo e um potinho de doce de leite, ele me olhou sério, como se ponderasse a responsabilidade de aceitar uma amostra. Provei o queijo com ele, contei que o leite vinha de Teimosa, contei que aprendi com a velha senhora que vive ao lado do açude, e ele, com aquele jeito de comerciante que busca garantia, mexeu a cabeça e disse que me pagaria. Deu meia palavra de preço, e eu aceitei. No caderno, anotei a venda, data, produto e valor. Um hábito simples. Anotar para não esquecer, para ter controle. A feira voltava a ser o lugar onde me chamaram de coitada, mas agora eu tinha algo diferente para oferecer. Não era mais a mulher da história triste, mas a que levava um produto que se vendia. Gilvan, um homem de chapéu que sempre comprava frutas, me estendeu a mão para pagar. Comprou com a calma de quem reconhece trabalho. E na hora que recebeu o queijo, falou baixinho. Tá bom, dona Teresa. Só isso. Mas esse tá bom me fez olhar em volta com olhos renovados. Anotei a quantia no caderno, marquei o nome, marquei o gosto da moeda. A sensação de que cada nota que eu guardava era um tijolo para algo maior. Não foi sem confronto. Erivaldo apareceu outra vez, com a mesma fala, e desta vez trouxe papel com a assinatura de um suposto representante da dívida.
Perguntou como eu pretendia pagar. Mostrei o caderno. Não como prova de riqueza, mas como prova de disciplina. Mostrei que eu anotava cada venda, cada centavo, e que havia um plano de trabalho. O homem franziu o senho e não sorriu mais como da primeira vez. Talvez a disciplina o deixou desconfortável. Talvez eu o tenha desmontado ao lhe mostrar que estava atenta. Ele anotou tudo e foi-se embora, mas a sensação que ficou foi outra. Se antes as palavras alheias me feriam, agora elas também me lembravam que eu podia responder com trabalho. Foi na pia do quintal, com o balde de leite fervendo e a fumaça subindo em dias de vento, que eu comecei a sentir que aquilo podia dar certo. O caderno foi tomando forma, não mais um diário de memórias, mas um livro de contabilidade modesta. Escrevia o gasto do sal, do coalho que comprei na cidade, das embalagens. Escrevia o retorno, o dinheiro que voltava pelas vendas. Coloquei no caderno os nomes de quem comprava com frequência e os que pediam para reservar. Aprendi a calcular porcentagem com as contas da feira, do jeito que minha avó calculava as medidas de bolo, com o olhar, com a prática. Esse exercício de medir gastos e entradas me deu uma confiança que nenhuma conversa maldosa jamais havia conseguido tirar. À medida que os dias passavam, mais gente vinha provar. Gilvan voltou, comprou maior quantidade, disse que conhecia alguém na cidade, em Campina Grande, que poderia comprar em quantidade se eu conseguisse. Valdenir, foi assim que soube o nome dele. Poderia ser um passo. Eu não me deixava levar pela ambição. Queria apenas garantir o pão e os remédios que seriam necessários. Talvez trocar a cerca que caíra, consertar o telhado do quarto. Pequenas melhorias, um pouco de dignidade que se traduzia em madeira nova e tinta para a porta. As conversas com as vizinhas também mudaram. Fátima continuava distante, mas voltava às vezes para olhar como eu me virava. Reginaldo, com pressa, dizia que eu devia vender o casebre e me mudar para a cidade, mas eu tinha sustentação de um outro tipo, a sensação de que as minhas mãos, sujas de leite e farinha, eram capazes de erguer algo que ninguém poderia tirar por falta de atenção. Foi nesse ponto que me peguei pensando em investimento. Não no sentido grande e distante que a televisão vende, mas em termos práticos. Reinvestir o que eu conseguia para ter mais vacas, comprar um pequeno tanque de resfriamento, pagar alguém para me ajudar nos dias em que a lida exigisse mais do corpo do que eu podia oferecer. O conceito cresceu devagar, como fermento. Se eu guardava uma parte da venda e usava para comprar um pequeno item, no próximo mês teria um pouco mais. Uma tarde, sentada na varanda, com o caderno aberto e o sol se pondo em vermelho sobre as serras, escrevi um plano simples. Nada de números grandiosos, só metas que pareciam possíveis. Pagar a dívida pequena que apertava, comprar um tambor para conservar o leite, convidar outras mulheres para fazerem queijo juntas no terreiro. Anotei também que não contaria sobre cada centavo a todo mundo. Parte do meu trabalho havia se tornado um sigilo cuidadoso. Onde guardava o dinheiro, quais negócios eu faria com ele. O pensamento de apoiar outras mulheres surgiu como quem acende uma luz. Se eu, que toda a vida fui vista como dependente, podia juntar os trocados e transformar, outras também podiam. E se, com discrição, eu ajudasse, talvez evitasse a curiosidade maldosa do mercado de sempre. Pensei em comprar leite de vizinhas em dias de abundância e pagar a elas antes mesmo de processar o produto. Isso era simples, mas era uma diferença de dignidade para quem produzia. Não havia ali grandeza de investimento, mas havia uma semente de solidariedade. Quando o sol já se deleitava no horizonte, uma voz familiar me chamou da rua. Era Neide, vindo do mercadinho. Trouxe consigo a notícia de que um comprador de Campina poderia se interessar por volumes maiores, se eu conseguisse me organizar. Senti o corpo tremer. Não de medo, mas de expectativa. Pensei no que havia acontecido até ali. Da carta que queimei, do fio de leite que provei, do primeiro queijo que vendi, do caderno que me fez parecer, pela primeira vez, responsável diante de um cobrador. Havia estrada ainda, e havia buracos. Mas eu já não era a mesma que sentou na feira ouvindo o rótulo "Coitada". Eu era uma mulher com caderno, com teimosa, com 83 reais no bolso e uma pequena chama de plano. Se quer ver como uma mulher chamada de coitada começou a se transformar em referência, fica comigo até o final dessa história. Naquela noite, não dormi bem. A lua saiu por detrás das nuvens e iluminou o perfil do casebre. Teimosa deitou ao lado da porteira como quem guarda uma vigília. Olhei para o caderno e contei as folhas gastas. Marquei as despesas do dia
e a primeira entrada do comprador. Contar as notas, separar as moedas. Era uma prática quase sagrada. Cada registro era uma prova de cuidado. Ao amanhecer, levantei cedo e fui para o curral. A rotina de mornas e cheiros repetidos deu-me força. Ordenhei com mais naturalidade. O fio de leite já vinha com outra certeza. Mas nem tudo foi calmaria. Um rumor começou a circular na cidade. Alguém dizia que meus filhos tinham planos para vender o terreno e que estavam me pressionando para me mudar. Outros falavam de debilidade. Alguém insinuou que eu não era capaz de cuidar das finanças sozinha. Palavras e boatos, que sempre servem para moldar opinião, começaram a urdir um pano de sombra. Senti que a briga seria mais do que entre eu e problemas materiais. Seria sobre reconhecimento. Não queria brigar com meus filhos em praça pública, e nem queria que a disputa se transformasse em espetáculo. Ainda assim, preparei o caderno com a intenção de mostrar que havia método no que eu fazia. O primeiro dia que levei uma caixa maior para a cidade, a poeira da estrada se misturou ao meu suor. Veio-me a sensação de carregar algo que não era apenas queijo, mas um pedaço da minha história. Havia medo também. E se o comprador não quisesse? E se fosse só conversa para me tranquilizar? Mas quando Valdenir, homem do interior que negocia com comerciantes maiores, abriu a caixa, cheirou e sem pressa provou, ouviu-se um som leve. Talvez o reconhecimento. Ficou estratégico, medindo o preço, e disse que poderia comprar mais vezes. Senti a garganta apertar não de choro, mas de algo que parecia nascer, a convicção de que aquele caminho podia se manter. Voltei para casa naquela tarde com a cabeça cheia. Havia fome de organização. Decidi então que deveria aprender mais sobre contratos simples, sobre como garantir que uma venda maior não virasse despesa. Procurei um documento no caderno para anotar as condições combinadas com Valdenir, escrevi um rascunho, dobrei o papel e guardei-o na bolsa. Não era um contrato formal, mas era um registro, minha maneira de dizer que havia princípio no que fazia. A cidade me trouxe clientes e dúvidas. Trouxe também a possibilidade de expandir, porém lembrou que o passo maior sempre vem com responsabilidade. Os dias seguintes foram de trabalho intenso, queijo, requeijão, atendimento a encomendas e visitas às casas vizinhas para comprar leite quando Teimosa dava mais. Reginaldo vinha às vezes, oferecendo ajuda prática, mas fazia questão de lembrar o preço que pagaria. Éramos família, mas havia uma linha tênue entre ajudar e dominar. Eu recusei algumas ofertas. Não era por teimosia, embora eu goste desse nome da vaca, mas por princípio. Minhas coisas são minhas para eu dispor. E uma decisão tomada com calma pode transformar uma vida. Um dia, ao colocar selos na conta que precisava pagar, ouvi passos firmes no portão. Eram 2 homens com papéis e um semblante sério. Um deles disse que representava uma instituição e que havia um pedido de tutela. Alguém alegava que eu não tinha condições de gerir meus bens. Foi a primeira vez que ouvi a palavra tutela relacionada a mim. Ela soou como uma sentença que poderia me tirar da cena sem que eu sequer tivesse chance de provar. Senti uma pontada aguda, não de surpresa apenas, mas de uma chamada para a ação. Reuni meu caderno, os recibos, as anotações, as fotos dos queijos vendidos, e fui procurar ajuda. Não era só sobre mim. Era sobre a ideia de que só porque uma mulher envelhece, perde-se automaticamente o direito de lutar por sua autonomia. Não aceitei a possibilidade de que me fossem tiradas coisas que construí com as próprias mãos. Chamei Dr. Armênio, o advogado local que toda a cidade conhece por andar sempre com um copo de café na mão e uma fala direta. Ele escutou, folheou o caderno e seus olhos, acostumados a ver causas e efeitos, ficaram atentos. Falou de documentos, de provas e de como um caderno bem organizado poderia valer mais do que muitos argumentos vazios. A primeira estratégia estava posta: provar com rotina, com números, com testamentos de clientes, que eu era capaz. Saí do escritório do Dr. Armênio com uma pasta e coragem. As páginas do meu caderno já não eram simples riscos, eram testemunhas da minha vontade. Ao passar pela praça, alguém sussurrou outra vez, coitada. Mas agora a palavra caía sobre mim sem o mesmo peso. Aprendi a transformar o rótulo em combustível. Cada vez que chamavam, eu anotava, trabalhava, guardava. Cada venda era um passo. Cada nota, um tijolo. E lá no fundo, bem escondido,
Crescia a ideia de que, se tudo desse certo, um dia eu não apenas susteria minha casa, mas poderia também ajudar quem precisava de uma mão no sustento, discretamente, como uma investidora silenciosa que prefere ver o fruto do trabalho florescer antes de abrir a boca. Ainda não sabia como seria isso, mas a semente estava plantada. A semente estava plantada, e a cada dia que eu riscava uma linha no caderno, ela germinava um pouco mais. Nem sempre eu sabia que caminho seguir. Às vezes parecia que o passo seguinte era só uma intuição. Outras vezes era fruto de ouvir a Dona Maria do sítio ao lado, ou de observar a maneira como o rapaz da cidade apertava a mão do comprador. Mas havia progresso, e ele vinha lento, feito fermento que precisa de tempo para levantar. Quando o assunto da tutela ganhou força, senti que tudo o que eu vinha construindo precisava se tornar palpável, irretocável. Não era só provar a minha capacidade diante de pessoas que me subestimavam. Era mostrar que minha vida não cabia mais em rótulos. Reuni as folhas do caderno, separei os recibos que juntei cuidadosamente, as notas das vendas, os bilhetes que troquei com Valdenir e a cópia do primeiro pedido grande. Tirei fotos dos queijos prontos, das embalagens, do alvará simples que a prefeitura me dera para vender na feira. Coloquei tudo numa pasta simples e fui ao fórum com as mãos trêmulas, mas o coração firme. No dia da audiência, o vento estava quente e havia poeira no ar como se o sertão todo estivesse vigilante. Entrei na sala com o Dr. Armênio ao meu lado e recordo de sentir a mesma mistura de medo e determinação que sentia quando ia pela estrada vender uma caixa de queijos. Havia olhares curiosos. Alguns vinham de quem sempre fez piada, outros de quem talvez quisesse ver um desfecho. O juiz, homem de barba branca e apresentação impecável, olhou para mim antes de começar. Não pude deixar de notar um leve arquejar nos ombros da minha roupa velha. Estava ali a mulher que aprendeu a se virar com o que tinha. Dr. Armênio abriu a pasta com calma. Falou das vendas registradas, mostrou as datas, explicou que minhas anotações eram método e não capricho. Chamou testemunhas. Neide veio, com a simplicidade de quem conhece gente da terra e não tem tempo para rodeios. Falou do produto, da frequência das compras, do preço justo. Gilvan entrou em seguida e contou de como começara comprando às vezes, e agora fazia encomendas. Um técnico da cooperativa, que havia vindo a pedido nosso para inspecionar o processo, descreveu as boas práticas que eu já adotava, o cuidado com a higiene e a regularidade das entregas. Cada voz costurava um pedaço daquilo que eu vinha mostrando no meu caderno. Não era retórica bonita, era rotina. No auge da audiência, o advogado que pleiteava a tutela tentou argumentar que, por ser idosa, eu corria risco e precisava de alguém que administrasse meus bens. Ouvi e deixei que falasse. Depois pedi ao juiz, com a voz que só a vida ensina, que olhasse o caderno. Senhor juiz, disse eu. Este caderno não é só papel. São meses de trabalho. Aqui tem datas, clientes, gastos com sal, com coalho. Não peço favor, peço justiça, que vejam que eu trabalho e sei o que faço. O juiz folheou as páginas e demorou em olhar para as anotações. Havia números, sim, mas havia também os nomes, a história curta de cada venda. Quando ele fechou o caderno, não houve lugar para dúvidas claras. A decisão veio. A tutela não seria concedida. Eu podia, legalmente, administrar meus bens. Saí do fórum com uma sensação de leveza que parecia desconhecida. Não porque fosse o fim de tudo, mas porque alguém, no alto, havia ouvido a verdade dos meus dias. Na praça, um homem cochichou. Coitada. O velho rótulo parecia uma sombra que não se desfaz de uma vez. Mas para mim, a palavra perdeu lugar. A batalha fora dura, e havia medo no caminho, mas a vitória me deu algo que eu nunca levaria ao exagero. Confiança. A partir dali, outro problema apareceu. Como transformar confiança em escala? Uma coisa era fazer alguns queijos por semana. Outra era atender uma encomenda maior, garantir circulação de produto e pagar a quem me vendia leite. Eu precisava de uma base mais firme, de algum capital que me permitisse comprar um tanque de resfriamento simples, um coalho em maior quantidade, caixas para transporte e pagar uma ajudante nos dias em que o corpo apertasse. Procurei o gerente do banco local. Não imaginei que seria fácil. Bancos têm linguagem fechada e papéis suficientes para ocupar dias inteiros. Mas fui preparada. Levei o caderno, uma listagem das vendas, o rascunho do que planejava fazer. O gerente,
senhor de fala branda e olhos experientes, me ouviu. Olhou para a minha pasta e, por fim, falou que havia um programa de microcrédito voltado para pequenos produtores, vinculado à cooperativa do município. Não é o crédito que resolve tudo, disse ele, mas pode ser um impulso. Preenchemos formulários, tirei cópia do documento de identidade, mostrei que já tinha clientes e um caminho claro. Alguns vizinhos, que eu mal acreditava que vieram me apoiar, assinaram uma declaração de que compravam meu produto. Tudo isso contou. A cooperativa me recebeu numa reunião com outros produtores. Lembro do cheiro do café que o gerente da cooperativa trouxe, do som das cadeiras que rangiam e das vozes que, por um instante, pareceram avaliar se eu cabia ali. Mostrei o caderno, contei como comecei com $83 e uma vaca magra, narrei os dias de tentativas e acertos, e não tinha falsa modéstia. Falei como trabalhei e como queria que outras mulheres tivessem as mesmas chances. Foram humildes no começo, mas disseram que havia espaço para mais uma produtora que se organizava de forma responsável. A cooperativa ofereceu capacitação técnica, um pequeno curso para padronizar queijos e um espaço para armazenamento. O sonho de um tanque de resfriamento, que antes parecia distante, ganhou forma. Um projeto simples, com verba acessível ao microcrédito. Recebi o primeiro empréstimo, um valor modesto, mas suficiente para comprar um tanque, umas caixas térmicas e um tambor de qualidade melhor. Paguei com cautela. Aprendi a dividir meus ganhos para pagar prestações, comprar insumos e manter uma reserva para emergências. Contratei uma jovem chamada Lourdes, que morava perto, para me ajudar nas horas de entrega e na limpeza do espaço. Paguei a ela um valor digno, e logo percebi que pagar justo tinha retorno. As coisas fluíam melhor, e havia alguém para me ajudar nos dias de calor excessivo. Com o tanque, a qualidade do leite melhorou. Pude coletar leite de vizinhas que antes secavam litros por dia sem ter com quem vender. Combinei que, em dias de produção farta, eu compraria o excedente por um preço um pouco melhor que o costume. Para muitas delas, receber o pagamento logo no ato significava despensa cheia antes do mês terminar, remédios pagos, dívida de luz quitada. Não anunciei isso como caridade, era negócio com justiça. E ali, nas pequenas negociações, nas compras antecipadas, todas registradas, sempre, começava a aparecer a figura que o título do vídeo apontava, a investidora anônima. Não foi algo de um dia para outro. Eu não coloquei uma plaquinha dizendo investidora na porta do casebre. Pelo contrário, mantive a discrição. Comprava leite de vizinhas e pagava na hora. Comprava um bezerro para a irmã da Dona Rosa e dizia apenas que era um pagamento adiantado por um favor que ela me havia feito. Era minha maneira de investir, comprar leite, comprar vacas quando alguém precisava vender, pagar entradas para que outras mulheres adquirissem seus primeiros instrumentos de trabalho. Um fogão, uma forma de queijo. Tudo sem alarde. Às vezes, deixava o dinheiro na bilheteria da cooperativa com um bilhete simples, para apoio a quem começa. A gerente colocava na conta da cooperativa, e, discretamente, a ajuda seguia para onde fazia falta. O efeito foi visível. Mulheres que antes vendiam só de vez em quando passaram a ter encomendas regulares. Algumas puderam consertar o telhado de casa, outras compraram um galpãozinho para armazenar o produto até a entrega. A praça, que antes ria ao meu nome, começou a perguntar discretamente quem fazia a logística para que o queijo chegasse com regularidade na cidade. O nome investidora circulou sim, mas ninguém sabia que a pessoa que contribuía era a mesma que, anos antes, tivera R$ 83 no bolso e uma vaca magra no curral. Entretanto, a vida não deixou de ter percalços. Teimosa envelheceu e um inverno mais frio a derrubou. Chorei nos braços do animal enquanto as lágrimas caíam no pelo áspero que eu tanto gostava de acariciar. Era uma perda profunda. Mais do que a perda do leite, era a perda de um símbolo. Enterrei Teimosa perto de uma figueira e plantei uma muda em cima do túmulo. Quando a árvore crescer, pensei, lembrará que coragem e trabalho deram também frutos. Substituí a vaca por uma que comprei com uma parte das vendas, mas a saudade ficou. Lembrei que cada ciclo tem sua dor e sua lição. Com o tempo, aprendi a delegar certas tarefas. Achei que ao contratar Lourdes e depois mais 2 mulheres, eu daria um passo que me libertaria do cansaço contínuo. Isso abriu espaço para que eu pensasse mais estrategicamente. Negociar com Valdenir para fornecimentos regulares, conversar com comerciantes de cidades próximas e planejar uma linha de produtos que tivesse identidade. Queijo curado, requeijão caseiro, doce de leite.
Pensei também em rotular as embalagens com uma marca simples, algo que falasse do sertão, do trabalho artesanal, do cuidado. Uma identidadezinha que contasse a história sem palavras longas. Num desses dias, fui convidada pela cooperativa para participar de uma feira maior na cidade vizinha. Era a oportunidade de expor o produto para um público que talvez nunca tivesse provado queijo daquela terra. Coloquei minhas melhores peças na caixa, vesti o avental limpo e fui. Lembro da mesa. Cheiro de queijo, a toalha de tecido que eu mesma tingira com camomila para dar cor, o selo da cooperativa na etiqueta. O movimento era intenso, e o olhar das pessoas mudou. Já não havia mais o mesmo ângulo de pena. Havia curiosidade, e às vezes surpresa agradável. No meio do dia, o dono de um restaurante ali da cidade parou para conversar. Ele se interessou pelo requeijão, e disse que poderia incluir nos cafés da manhã que servia. Eu sorri. Falei das quantidades que poderia disponibilizar e marquei uma entrega. Foi um passo que me deu prazer. Ver o produto da roça ganhar espaço na mesa de quem mora na cidade. Cada venda grande que fechava era uma prova de que meus clientes acreditavam naquilo. A vida passou a ter ritmos novos. Dias de produção intensa, dias de negociação, dias de papelada para cumprir as exigências da cooperativa e do microcrédito. Em meio a isso, mantive o hábito do sigilo. Não era prudente, nem humilde, ostentar. A generosidade que eu praticava vinha com discrição, porque compreendia o constrangimento que muitas mulheres sentiriam ao aceitar ajuda. Paguei por bezerros para algumas que estavam numa situação difícil, mas fiz isso com contratos simples. Não queria criar dependência, queria criar autonomia. O negócio cresceu o suficiente para que eu pensasse em algo maior. Transformar uma parte do que eu ganhava em capital para o conjunto. Não era investimento no sentido de aplicar em bolsa de valores, era um olhar solidário. Com alguns parceiros na cooperativa, combinei uma prática. Parte das vendas mensais seria destinada a um fundo comum, gerido coletivamente, para ajudar pequenas produtoras a comprar insumos, consertar rachaduras nos currais, comprar um tambor novo para conservar o leite. Eu contribuía para o fundo sem assinar cheques de forma a aparecer. Preferia que a COP referisse a ajuda como fruto de membros parceiros. Essa seria a forma mais honesta de permanecer anônima e ainda assim garantir impacto. Outras vezes, eu mesma oferecia um adiantamento para vizinhas quando dias de chuva arruinavam a ração. Fazia acordo simples. Adiantava o dinheiro para a compra da ração e eles me pagavam em pequenas parcelas com leite nas semanas seguintes. Era uma questão de confiança. Eu já havia provado que pagava, que não tomava vantagem. O dinheiro voltava para mim em forma de leite, e depois em forma de queijo, que eu vendia e reinvestia de novo. O ciclo era modesto, mas real. Essa era a base do que a cidade acabaria chamando, com curiosidade, de aquele apoio silencioso. No dia em que soube que Valdenir havia conseguido um contrato para fornecer para um supermercado regional, senti que tínhamos alcançado um passo importante. Foi um contrato para entregas mensais que exigia constância e qualidade. Soubemos coordenar entregas, melhorar a embalagem e manter o padrão. A partir daí, começamos a planejar melhor a logística e a pensar em contratar um transporte próprio, algo que parecia impossível há pouco tempo, mas que hoje era necessário para manter os prazos. Discuti com as outras mulheres da cooperativa sobre a possibilidade de comprar um veículo em conjunto. Fizemos um mutirão de assinaturas, um pequeno consenso. O veículo chegou depois de um tempo. Não era novo, mas aguentava estrada de chão e era nosso. Meu relacionamento com os filhos também passou por um processo de ajuste. Reginaldo, que de início queria que eu vendesse o casebre e fosse morar na cidade, foi vendo, aos poucos, que eu não tinha a intenção de me afastar da vida que escolhi, mas também que podia gerir o meu caminho. Houve conversas duras, em que eu disse que respeito não se impõe por laços de sangue, se constrói com cuidado. Fátima, mais reservada, começou a pedir ajuda em questões práticas numa ou outra ocasião, mas mantivemos o respeito que a idade traz. Não virei uma matriarca autoritária, apenas voltei a ocupar o lugar que sempre esperei, dona das minhas escolhas. E veio também um dia curioso, que parecia uma ironia gentil da vida. Numa feira, aquele mesmo sujeito que rira alto no dia em que disseram coitada, veio até mim com um borbulhar de curiosidade. Ele não sabia, mas o mercadinho da cidade estava abastecido com nosso queijo por conta de contratos que eu e a cooperativa havíamos firmado. Passou a cumprimentar com mais atenção, escolheu um pedaço do queijo e provou. Não fiz questão de lançar qualquer comentário que soasse vindouro. Ele mastigou,
Olhou para mim e, sem graça, murmurou: "Tá bom esse queijo." Sorri e respondi com a calma que aprendi a ter: "É trabalho de todo o povo." Fiquei com uma leve alegria. A vivência é mestre de abrandar olhares. A reputação da minha produção começou a atrair outras portas. Um rapaz que trabalhava na secretaria da cidade sugeriu que eu participasse de um projeto de rotulagem artesanal promovido por uma universidade próxima. Havia ali uma possibilidade de dar identidade visual aos queijos, de contarem a história da região. Aceitei. Foi bom ver nossas embalagens com um selo simples que dizia: "Queijo do Sertão, produção artesanal." A história da nossa região passou a acompanhar o produto, e com isso surgiram compradores que procuravam justamente o sabor daquela terra. Ao terceiro ano de trabalho consistente, a cooperativa propôs um fundo de investimento local, um caixa gerido por membros para incentivar novos produtores a ingressar. A proposta foi aceita por maioria, e eu decidi ser uma contribuidora anônima ao fundo. A gerente da cooperativa sabia que eu contribuía, mas nossa decisão foi de manter o anonimato público para proteger qualquer produtora que recebesse auxílio de constrangimento. Aos poucos, o fundo ajudou algumas mulheres a comprar formas de queijo, a pagar documentação e a levar mercadorias para a feira. Ajudar foi pouco a pouco uma alegria que não precisava de holofotes. Numa manhã de fim de estação, quando o calor ainda pegava e a terra soltava pó, a vida me trouxe uma surpresa. Chegou ao meu conhecimento que alguém havia contado aos fofoqueiros da praça que aquela mulher humilde estava por trás de um apoio a várias iniciantes. A notícia correu devagar na cidade. Uns ficaram surpresos, outros orgulhosos. Reginaldo, que sempre gostou de controlar a narrativa, ficou atônito. Não fosse ele, provavelmente acharia que o apoio tinha vindo de um grande benfeitor ou da prefeitura. A verdade o desorientou, mas eu nunca quis que ele se sentisse diminuído. Não era disso que se tratava. Era de mostrar que trabalho e economia solidária podem andar de mãos dadas. Com o passar dos anos, a produção consolidou e a cooperativa cresceu em estrutura. Conseguimos comprar um pequeno galpão para centralizar a produção de queijos e preparar pedidos maiores. Havia um grupo de mulheres que, na maior parte, eram donas de casa, viúvas ou trabalhadoras rurais. Agora, muitas tinham um rendimento fixo e um propósito. Vê-las orgulhosas, com mãos marcadas, mas olhos vivos, foi um dos maiores presentes que recebi. A cada salário pago, a cada gesta de compra coletiva, sabia que eu tinha contribuído de algum modo, ainda que discretamente. Não faltaram dificuldades. Dias de seca, de sargaço nas estradas, problemas técnicos com o tanque. E sempre surgiam despesas emergenciais. Nessas horas, o fundo que eu e outros mantínhamos foi crucial. Foi com ele que pagamos remendos, compramos rações em épocas de escassez e asseguramos o pagamento adiantado de algumas produtoras. Não houve fanfarra, apenas anotações no livro comum da cooperativa e sorrisos silenciosos entre quem recebeu apoio e quem deu. Mesmo com o anonimato que mantive por princípio, houve um episódio que quase revelou tudo. Uma senhora idosa que recebera um bezerro para reerguer o seu curral, emocionada, queria agradecer publicamente. Subiu em uma cadeira na praça e, em voz trêmula, começou a falar da mão amiga que a ajudara. Alguns começaram a olhar em minha direção. Eu não interrompi. Deixei que ela dissesse o que tinha vontade. Quando finalmente falou do apoio, disse só: "Foi alguém que me ajudou." Achei bonito. Não me importava em não ouvir agradecimentos pessoais. Ver o resultado era suficiente. Ao final, uma jovem foi até mim e cochichou. "Seus olhos ficaram molhados, Dona Teresa." Senti que podia descansar por um momento, porque a mudança de uma vida pode ser mais celebrada no silêncio do que no aplauso público. E chegou o dia em que meus clientes maiores começaram a reconhecer a marca da cooperativa no mercado regional. Uma reportagem pequena no jornal municipal mencionou que um fundo comunitário vinha ajudando pequenos produtores. O título não trouxe nomes. Algumas pessoas, de curiosidade inclinada, juntaram as peças por si só. O homem que rira na feira se encolheu quando viu a nota no jornal. Não entendia a necessidade de humilhação. Meu desejo não era ferir. Não havia prazer, ao contrário. A satisfação era ver mulheres cidradas no trabalho e ter mais termos de trocas justas para quem produz. Houve também o dia em que Reginaldo veio na hora do almoço com um ar estranho. "Mãe", disse,
Ouvi dizer que a dona Teresa do casebre é quem ajuda a cooperativa. Me disseram que é você. Sorri com a calma de quem já preparou essa resposta. Se for eu, não sou diferente do que sempre foi. Faço o que posso, respondi. Ele engoliu a fala. Não precisava provar nada para ele. Nem queria transformar o momento em confronto. O que me importava era que, naquele ponto, a relação entre nós estava em paz, e ele começava a entender que respeito se conquista no dia a dia, não numa disputa. Os anos que se seguiram foram de consolidação. O caderno que comecei como amostra de disciplina já não era apenas testemunho para juízes, era manual de práticas. Usei-o para ensinar novas produtoras sobre como anotar gastos, sobre a importância de separar receita de lucro, sobre como negociar com vendedores e manter clientes. A educação que eu dava era prática, curta e direta, porque a vida não permite longas teóricas quando falta o pão. A cada encontro, via rostos concentrados, mãos que aprendiam a medir com precisão, olhos que se abriam para a possibilidade de arrumar a vida. Não me tornei rica. Aprendi a dizer não quando alguém me pedisse moeda que me deixaria sem reserva. Mas vi mulheres comprar leite com regularidade, lavar as formas no mesmo dia, embalar com carinho e entregar o produto sem vergonha. Isso me bastou. E mesmo com a postura discreta, algumas pessoas começaram a perceber que havia uma corrente de apoio vindo de um lugar modesto e real. Quem havia me chamado de coitada não sabia que, naquela época, eu estava plantando uma semente que germinaria de forma coletiva. Certo dia, numa feira de distância maior, encontrei uma senhora que me reconheceu. Seus olhos brilharam e, com um abraço forte, contou. Dona Teresa, minha filha comprou uma vaca com a ajuda que chegaram. Tá pagando em leite, e a moça agora tem renda. Obrigada. Não havia pompa, só verdade. E eu pensei que talvez a melhor medida da mudança fosse esse abraço, esse testemunho por gestos e não por palavras altas. O que mais me impressionou foi perceber que, ao praticar a doação discreta, eu mesmo me transformava. Aquela mulher que sentou na calçada do casebre no dia da leitura do testamento havia crescido em paciência, em método e em solidariedade. Não me tornara dura, apenas sabia o valor do trabalho e o peso de um homem olhar para o mundo com mais humanidade. Não me movia a vingança, mas a reconstrução. A cidade, que outrora brincara do meu destino, aprendeu a ver o trabalho com outros olhos, como algo que gera dignidade e não motivo de chacota. A história teve também pequenos episódios que gosto de guardar. Lembro de uma noite em que, ao voltar da entrega, encontrei um garoto da rua que olhava curioso para as caixas térmicas. Contei como funcionavam, expliquei por que era importante manter o leite frio e, por fim, pedi a ele que me ajudasse a carregar uma caixa até o carro. Ao fim, dei-lhe um pedaço de queijo e uma palavra. Estuda, miúdo. Trabalho é passagem, mas estudo é trilha. O rapaz sorriu com aquele sorriso desdentado que só os meninos das ruas têm, e aquilo me aqueceu o peito. Pequenas coisas fazem o todo. Hoje, quando caminho pela feira e ouço vozes que antes me reduziam, sinto que o mundo mudou um pouco. Não contei tudo a todos, não quis ser bandeira. Permaneço como quem ainda gosta de cozinhar, de cuidar das galinhas, de sentar na calçada ao fim da tarde com um caderno e um cafezinho. Mas sei que, na mesma cidade onde um dia ouviram coitada, há mulheres que plantam, produzem, vendem e têm opção. E isso, para mim, é o maior investimento. A possibilidade de que uma pessoa que não tinha vez passe a ter escolha. Não quero que pensem que foi fácil, ou que eu superei tudo com uma única mudança. Existem dores que o trabalho não cura. A falta do Delmiro, as noites de dúvida, a sensação de cansaço no corpo. Mas o trabalho colocou um caminho sob meus pés. A generosidade discreta me deu paz, e a justiça que reivindiquei na audiência devolveu uma parte da minha dignidade. O resto eu fui construindo com suor, com anotações e com o cuidado de não deixar que o rótulo imposto por outros definisse quem eu era. Sei que para quem me chamara de coitada, foi difícil aceitar que, sem alarde, eu me tornara uma força. Alguns olharam com surpresa, outros com silêncio. A todos, respondi com a mesma coisa: trabalho bem feito e dignidade no dia a dia. Não entrei em disputa para provar nada, apenas segui meu caminho. E hoje, quando me perguntam sobre o que me faz seguir, respondo com simplicidade: fé no trabalho e vontade de ver o outro de pé.
Sei que há quem pense que investir é coisa de muita grana, de cifrões e de grandes negócios. Para mim, investir foi sempre a prática de transformar o pouco em possibilidade para muitos. Foi comprar uma vaca para quem não tinha, pagar adiantado por leite quando o dinheiro apertou, comprar um tambor para uma mulher que não tinha como conservar o produto. Investir foi acreditar no potencial das mãos alheias e deixar essa crença crescer em segredo porque muitas pessoas recebem ajuda com uma mistura de vergonha e gratidão. A discrição protegeu essa sensibilidade. Agora, quando passo pela rua onde me chamaram de coitada, as vozes têm outros tons. Às vezes há um bom dia tímido, outras um cumprimento imediato. Não busco reconhecimento, mas percebo o efeito do que chamariam de justiça, a transformação de olhares. E lá em casa, no fim do dia, pego o caderno, rabisco novas contas, planejo uma pequena compra e penso em quantas mulheres poderão se beneficiar se eu puder aumentar a compra de leite no próximo mês. É sempre algo prático. Sei que minha história não é modelo único nem receita. Há caminhos diferentes para cada vida. Mas se alguém me pergunta o que fazer quando a cidade rotula, eu digo: trabalha, anota, cuida das coisas com disciplina. Procura quem te dê suporte legal e não tenha medo de mostrar o que você vem fazendo. E se puder, ajude os outros. Ajudar é uma forma de afirmar que você acredita na humanidade que tem em volta. No fim, o título que alguns quiseram me colar, coitada, virou para mim motivo de riso contido. Não por orgulho, mas porque vi que muitas vezes as palavras que ferem também são sementes. E quem cultiva com trabalho e fé transforma a própria dor em alimento para quem vem depois. Eu me tornei aos poucos a investidora anônima da minha cidade, não porque buscasse holofotes, mas porque quis multiplicar dignidade. Aqueles que me chamaram de coitada na feira não sabiam disso. Hoje eu vejo mulheres com os olhos mais vivos, mercados com produtos do nosso chão, e um fundo que permite a quem começa não sucumbir à primeira tempestade. Isso é o que me satisfaz. Se esta história tocar seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que valor não vem do rótulo, mas do trabalho e da solidariedade. Inscreva-se para ouvir outras histórias feitas por gente que acredita que, com pouco, se constrói muito. E se algum dia você passar por uma feira e provar um queijo que parece feito por mãos que conhecem o sertão, saiba, por trás pode haver uma dona de casebre, com um caderno velho, que decidiu investir no outro sem alarde. E essa é a melhor forma de mudança que conheço.